Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Se inscreva, ative as notificações, deixe o like, deixe temas para os próximos vídeos aqui nos comentários, deixe sua crítica construtiva, que é sempre bem-vinda, tá? Então, o tema desse vídeo aqui é como ser uma pessoa fria, parte 2, né? Eu já fiz o primeiro vídeo e tem muitas pessoas, né? Surpreendentemente, como tem gente que se interessa por este assunto. Não quer dizer que isso é uma coisa ruim, tá? Então, você precisa conhecer algumas coisas para poder se defender, né, delas às vezes, tá? Então, dei muitas dicas ali de como ser, mas novamente aqui, como já falei no primeiro vídeo, vou alertá-lo ou alertá-la de que você deve tomar cuidado com algumas atitudes, tá? Então, você sempre deve pensar na reação das pessoas, tá? Reação que eu digo é na questão física mesmo, tá? Na questão de opinião das pessoas sobre você, questão de reação física, tá? Para você não sofrer com algumas atitudes que eu vou passar aqui, dado a importância, né, a profundidade desse assunto, porque vai envolver outras pessoas, tá? Então, mais uma vez, cuidado. Eu não sei qual é o motivo de você estar querendo ser essa pessoa, mas existem pessoas que são assim já naturalmente, tá? Que são pessoas frias por natureza, tá? Provavelmente, talvez, algumas pessoas que são frias sofreram algum trauma, alguma coisa muito profunda que as fizeram ficar assim, né? Você vê aí também na dramaturgia, na questão de séries e filmes, muitos personagens, né, que são frios, né? E há muitas vantagens em ser frio, né? De querer ser frio, não de achar que é frio, mas de realmente a pessoa que é, tá? Então, uma das coisas, as características, né? Vou dar aqui as características da pessoa que é fria, é a questão do desapego, né? Não necessariamente essa pessoa ela vai tratar mal outras pessoas, né? Isso no campo do desapego, né? Não vai responder, tá? A pessoa vai falar com ela na rua, ela não vai olhar, não vai responder, não. Tá? Desapego tem muito a ver na questão da solitude, né? De cuidar de si mesmo, né? De se amar, né? Porque para você chegar na questão de se amar, você precisa se conhecer, você precisa ficar só, refletir e tudo mais, tá? Então, solitude tem muito a ver com a questão do desapego, tá? Há muitas pessoas que elas estão em multidões, né? Mas ao mesmo tempo elas se sentem só. E para elas tudo bem, para algumas tudo bem, para outras não, né? Para mim eu prefiro, né, que seja assim, porque evita muitos problemas, né? Evita muitas coisas aí desagradáveis, economiza energia, né, vital, que é muito importante, tá? E evita uma série de problemas, tá? Então, desapego, seja ele emocional, pessoal, familiar, do trabalho, você entender que o seu trabalho, você está fazendo o seu trabalho porque você precisa e que não existe esse papo de equipe, família. Você é meu filho, se o seu patrão chama você de meu filho ou de minha filha, tá completamente errado, né? Ele pode até achar que é, mas você e ele sabem que não. Isso não existe, né? Então, o trabalho, as coisas do trabalho tem que ficar lá, né? E as coisas pessoais suas você tem que resolver, então não pode misturar, né? Então, isso também faz parte do desapego, certo? Mais uma vez, ressaltando, não que você vai tratar mal alguém, não que você vai ignorar alguém. Então, isso daí é o extremo da pessoa que é fria. Não diria que a pessoa que é fria, eu diria que a pessoa que é arrogante, tá? Então, frieza não tem a ver em tratar as pessoas mal, ser arrogante, tá? Então, isso daí não é frieza, isso aí é mal educação, isso aí é arrogância, tá? Ser frio também é a questão do autocontrole. Controle emocional, inteligência emocional, como queira, tá? Diante de situações adversas, tá? Diante de alguém que está te ofendendo, por exemplo. Se você conseguir manter a calma, você é uma pessoa inteligente emocionalmente. Porque você entende que não adianta
gastar saliva quando a outra pessoa está querendo confusão, está querendo te humilhar ou alguma coisa assim. Não adianta gastar saliva, não adianta dizer que você está certo e a pessoa está errada, não adianta, tá? Então, os fatos por si só, eles já provam muita coisa. Então, se você está certo, siga adiante em silêncio, né? Não dê atenção, não dê crédito, que essa pessoa, ela se cala. Ela vai perceber que está falando só e vai se calar. Então, manter o autocontrole em situações como essa também faz parte de uma pessoa que é fria, né? A pessoa que é fria não se abala por qualquer coisa, né? Não se abala quando alguém observa passando na rua, né? Que fita os olhos nela. Ela não vai se abalar, ela vai encarar a pessoa olhando até outra pessoa baixar o olhar. Porque é assim, não é a questão do olhar altivo, é a questão da igualdade, do olhar igual. Tá? Não queira ser uma pessoa de olhar altivo, que o próprio Deus condena essas atitudes de querer se achar melhor do que os outros. Não, que é igual para igual. Não é nariz empinado, é aqui, ó. Tá? Não é cabeça baixa também, tá? É aqui. Você tem que se humilhar apenas para Deus, para as outras pessoas não. Tem a questão do respeito, respeitar uns aos outros. Mas quem não se dá o respeito ou quem não te respeita, não merece o seu respeito. Então, se retirar do local, se manter calado, né? É a melhor coisa que você faz. Na Bíblia está escrito, o sábio se cala, tá? Mas também a Bíblia está escrito que os pés do sábio, eles fogem de confusão, né? Você também não vai correr de alguma situação, né? Você vai se esquivar, né? Da aparência do mal, para que nada venha te acometer, tá? Então, não falar nada não é a questão de, como é que eu posso dizer? Questão de falta de atitude, não, nada disso, tá? Os falantes, muitos deles gostam de criticar aquelas pessoas que são mais reservadas, pessoas que são mais observadoras. O fato é que as pessoas que falam demais, uma hora fala besteira, né? Que é a pessoa que tem necessidade de falar o tempo inteiro, tá? Então a gente tem 2 ouvidos e uma boca pra gente ouvir mais e falar menos, tá? Observar mais ali, tá? Você que é falante, me desculpe, mas você sabe que é verdade. Você sabe que você que fala muito, né? Uma hora você já falou besteira na sua vida e você continua falando, porque isso pode ser uma característica sua de facilidade de fala, né? Tudo bem, tá? Agora, muitos dos falantes que eu encontrei na minha vida se incomodaram pelo fato de eu ser mais reservado, né? Então, falaram, inclusive em grupos de pessoas, né? Falaram. E a minha reação é apenas observar e ser simpático, né? Também não posso ser arrogante, né? Mas é isso. Se você é uma pessoa reservada, às vezes não é questão de escolha. Às vezes foi a vida que te fez assim, tá? Então não tem nada de errado com você. Eu sou uma pessoa assim e tá tudo certo, tá? Só não pode ser arrogante, só não pode ser ignorante, só não pode se achar melhor do que os outros, mais inteligente do que os outros. Não pode se achar nada além dos outros, tá? Do seu próximo. Você tem que pôr em mente que todos são iguais, tá? Perante o Criador, todos são iguais. Agora, se humilhar para os outros, jamais, tá? Se humilhar apenas para o Criador. Se humilhai-vos diante do seu Criador e ele os exaltará, tá? Então, nada vai abalar uma pessoa que é considerada fria. Muitas pessoas já chegaram para mim e disseram que eu era uma pessoa fria porque algumas coisas não me afetavam. Realmente, eu não deixo que algumas coisas simples, né, que algumas pessoas possam se abalar facilmente, me abalem, tá? Então já citei no último vídeo sobre a morte de um ente querido, seu velório e tudo mais. Eu não derramei nenhuma lágrima porque eu controlei esse sentimento, tá? Então
As lágrimas você pode deixar para rolar depois, quando ninguém estiver vendo. Porque uma pessoa que é fria, ela não vai ser fria 100% ali o tempo todo. Ali entre quatro paredes, tá? O choro é livre, porque a alma precisa ser lavada, tá? Se uma pessoa é 100% fria, é uma pessoa sem alma, uma pessoa sem sentimento. Nós somos constituídos por sentimentos, né? Então, uma pessoa que não tem sentimento está morta, tá? Você já morreu há bastante tempo, tá bom? Então, uma pessoa normal tem sim seus sentimentos, mesmo uma pessoa mais fria. Só, às vezes ela não vai demonstrar para você ou para alguém ou diante de pessoas, mas às vezes entre quatro paredes há o desabafo, tá? Há o desabafo aí, porque a alma ela fica pesada como se fosse uma nuvem pesada, né? A nuvem, quando ela fica pesada, ela descarrega, né? Ela descarrega todo aquele peso para que ela possa seguir em frente leve, né? A mesma coisa a nossa alma, tá bom? Então, seja gentil, seja educado, educada com o próximo, respeitando sempre, seja criança ou idoso, mais velho ou não, tá? Sempre ajude, né, se você quiser, porque assim, essa questão de ajudar o próximo é complicada. Como é que eu posso dizer? Essa questão é realmente complicada, né? Essa palavra. Por quê? Às vezes a outra pessoa não quer ser ajudada. Você tá vendo que ela tá precisando de ajuda, né? Mas se ela não pedir, não ajude. Porque talvez você possa, na maior boa intenção, querer ajudar essa pessoa e ela vai te tratar mal, né? Já aconteceu comigo. Então, eu jamais vou ajudar uma pessoa que eu tô vendo que ela não tá pedindo ajuda, que eu tô vendo que ela não tá receptiva a receber ajuda. Então, não, porque essa pessoa pode te machucar, tá? Pode te ferir, pode te deixar triste, pode te fazer desacreditar da sociedade, da humanidade, enfim. Mas não, apenas essa pessoa que não quer ajuda tá passando por uma situação difícil às vezes, né? Ou é uma pessoa muito orgulhosa, tá? Então, voltando para resumir a questão da frieza. Muitas coisas não vão afetar a questão da pessoa que é fria, que escolheu ser assim, ou que está aprendendo a ser assim. Tá? Coisas como do cotidiano, né? Um acidente, quando eu vejo que tem acontecendo um acidente, não me importa, porque se eu não puder fazer, se eu puder ajudar, sim, né? Se não tiver ninguém, sim, para ligar, para chamar a questão de ajuda, sim, eu vou. É meu dever como ser humano, né? Mas se tem muita gente, né? Se já tem gente ajudando, já chamou a ambulância, não tem por que aglomerar para chamar, sei lá, para aglomerar em volta do acidente para ficar observando aquela situação e ficar comentando, sendo que a pessoa que está no chão acidentada está ouvindo tudo às vezes e vendo tudo. Isso não é legal, isso não é bom, tá? Então, junta um bocado de gente quando tem acidente, então pessoas frias não ligam para essas situações, né? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha te orientado de alguma forma. Deixe aqui o seu comentário, temas para os próximos vídeos, críticas construtivas. Não esquece de deixar o like, se inscreva se não é inscrito, deixe e ative o sininho, tá? Compartilhe para aumentar aqui a questão da divulgação do canal, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau.